O movimento começou em 2017 para 2018 como um coletivo de torcedores, aí, seja eles de organizados ou não, para torcer pelo Botafogo. Então, a ideia é torcer pelo Botafogo, né? E de 2017 para cá, o Botafogo já passou por situações muito piores do que hoje. Com certeza. E o movimento nunca deixou de torcer, nunca deixou de estar presente na arquibancada. Então, isso não vai mudar hoje. A gente tem um lema, né, que a gente chama de TCC, que é torcer, contexto e coletividade. Torcer isso, é estar sempre torcendo pelo Botafogo. O contexto é sempre entender o contexto que o Botafogo tá passando, e de forma geral também a arquibancada. E coletividade é exatamente isso, é arquibancada num coletivo de modo geral. Então estar sempre unido com os torcedores, com as organizadas, com qualquer coletivo do Botafogo mesmo. Então, a gente nunca vai deixar de estar presente, a gente nunca... Sempre vai ter uma bandeira pro alto, seja o Botafogo na zona de rebaixamento, seja o Botafogo em primeiro lugar, sempre vai ter. E a gente pede que os torcedores também apoiem, né, cara? A gente já passou por situações que o Botafogo não tinha nem bola de futebol pra treinar. A gente achou que... apagava quando acabava o jogo. Sim, a gente achou que ia fechar as portas, né? Então, cara, o Botafogo, querendo ou não, a gente ainda, tá lutando pelo G6 ali, pelo G4. A gente até tem uma faixa que a gente fala, não, o topo é o nosso lugar. E a ideia do topo é o nosso lugar não é estar sempre em primeiro, até porque o futebol a gente sabe que não é assim. Mas o topo é o nosso lugar, a gente tá sempre disputando as maiores competições. Então a gente tá sempre podendo competir a Copa do Brasil, a Libertadores. Então eu acho que a gente ainda tem um campeonato inteiro aí pra gente poder estar pelo menos dentro do G4, G6, pra ano que vem a gente tá aí na Copa do Brasil e Libertadores. Então eu acho importante a torcida continuar apoiando. Eu sei. Assim, dói, gente, tá doendo todo mundo. Como Luísa torcedora dói, óbvio. Dói muito. Às vezes também eu penso, será que eu vou nesse jogo? Mas é importante, sabe? Se a gente é botafoguense mesmo, Se a gente não estiver lá, quem vai estar? Exatamente. Então, nós, torcedores, precisamos estar lá pro nosso time. Cara, é isso. Tem várias rodadas aí pra ano que vem a gente poder estar disputando Libertadores e Copa do Brasil, né? Então, a gente tem que apoiar. E o Botafogo é acima disso tudo, né? A instituição Botafogo é acima do elenco, é acima da torcida, é acima de tudo. Então, assim, do técnico, do dono, de tudo, assim, é a instituição Botafogo. Então, às vezes a gente, ai meu Deus, eu odeio esse time, que nem é o caso, eu nem odeio esse time, mas, cara, o Botafogo tá acima desse time, assim. E quando a gente fala isso, né, de coletividade, torcer, contexto, e quem sempre teve, o movimento é exatamente isso, é você entender que o Botafogo é instituição. Então, tanto que a gente não apoia só o futebol masculino, a gente tá no futebol feminino, a gente já apoiou o basquete, se tiver, sei lá, jogo de botão do Botafogo e o pessoal pedir pra gente estar lá botando bandeira, a gente vai estar, porque é o Botafogo instituição, sabe? Tá muito acima de qualquer jogador. Ou qualquer nome. Qualquer nome, exatamente. É o nome do movimento de vocês, né? Ninguém ama como a gente. Exatamente. E ele começa assim. Luísa, você quer deixar algum recado pro torcedor que tá assistindo a gente em casa, nesse momento que muita gente tá desanimada de ir pro estádio e tudo mais? Acho que eu acabei de falar, né? A gente ainda tem campeonato aí pela frente. Talvez a gente não vá brigar pela liderança, mas a gente tá brigando aí pelo G6, G4 pra ano que vem. A gente tem o que competir, a gente tem o que ganhar. Eu acho que é isso. Eu acho que o Botafogo hoje tem outra visão. Muitos anos aí. Vou assistir o jogo do Botafogo desde 2 anos. A gente brigava pra não cair, ou então pra ser campeão da Série B. E, cara, agora a gente tá lutando todo ano pra estar disputando uma Libertadores e disputando com vontade. Então, eu acho que a gente tá lá e apoiar. É o torcedor entender também que sempre que a gente botar uma bandeira lá, a bandeira lá é pra torcer pelo Botafogo, não é pra brigar, não é? Então, é isso, vá, apoie o Botafogo, independente de qualquer coisa. É isso. Acho que vale a pena cada um refletir, né? Muito óbvio que cada um tem sua situação, seu momento, claro. Mas refletir, se apegar exatamente isso, a história, o que faz você ser botafoguense, o que te atrai ali, o que te move literalmente pra estar ali na arquibancada. Hoje, até vindo aqui para gravar o podcast, eu coloquei essa camisa que eu tava até contando pra vocês, que é antiga, tava guardada há tanto tempo, eu lavei ela pra ela ficar branquinha, na parte branca aqui, de tanto tempo que eu não usava. E eu tava lembrando que no ano que a gente caiu, foi um dos momentos que eu fui sozinha pra jogo. E um jogo eu tava até com essa camisa, tava conversando com o Vitor, contando assim, cara, quanta coisa a gente já viveu. Eu já vivi, eu fiz um texto depois do último jogo, que foi exatamente isso, de pensar assim, cara, eu já vi 2.000 pessoas nesse estádio, eu era uma daquelas 2.000 pessoas que ia com chuva, com sol, independente do que tava. Então, vambora, sabe? Não é o momento. Óbvio que a gente quer sempre estar disputando títulos, óbvio que o ano atual
Vamos falar já mais sobre isso. Mas não é o mais empolgante por tudo que foi prometido, por toda a expectativa que foi até depositada pra gente desde o ano passado, né? Das falas, das afirmações, do que foi prometido. Mas é isso, é pelo Botafogo. Então, onde estiver Botafogo, vamos estar. Tentem virar essa chave, se apeguem ao Botafogo. Tem uma coisa que tem me ajudado a pensar, que em 2024 eu pensava muito assim, pro Botafogo ser campeão esse ano, eu aceito passar por quase qualquer coisa ano que vem. E eu falava isso, eu então a culpa é tua. A culpa é tua, chama... Caraca, mas eu então. acho que era um pensamento da maioria naquele momento, cara, eu falo tranquilamente, pra mim, pro Botafogo ser campeão de 2024, não precisava que ele fosse campeão em 2025, assim, meu foco era, cara, a gente precisa desse título inédito. Eu não tava nem pensando no brasileiro. O brasileiro era um bônus. Cara, e foi, pra mim, foi maior do que eu esperava. Tudo que aconteceu é muito maior. Sim, foi. Eu não tô aqui passando pano. Eu não acho que a gente merecia passar pelo que a gente tá passando. Eu acho que é um problema muito maior. Sim. E não é um problema de, esse time é ruim. Não é esse lugar. Então eu acho isso problemático e preocupante até para o ano que vem. Não só pensando nesse ano. Mas assim... Eu tento, pra não enlouquecer, pra não surtar, falar, cara, mas a gente viveu 2024. E a gente consegue viver de novo. Vamos se organizar pra viver, não 2024, mas pra viver um 2026, pra viver um 2027, pra fazer uma campanha melhor e se reerguer dali, sabe? Precisamos de um planejamento. Sim, cara, mas é só a gente pensar, né? 2023 a gente tava comum lá na taça e a gente perdeu. E 2024 foi um ano maravilhoso, então... Quem sabe 2026 né? Vai ser o nosso ano. Por isso que é importante a gente ir, torcer e apoiar pra gente conseguir. Se a gente abandonar agora, não tem 2026, gente. Não tem 2026, porque a gente não tá na Copa do Brasil ainda. Então a gente tem que apoiar. E aí, se tu pensar em 2023, a gente pensava que o Botafogo ia fechar as portas. Então, e aí, o Botafogo ia fechar as portas, do nada vem do nada não, né? Mas vem a SAF, vem jogadores que a gente nunca imaginou que ia ter no Botafogo. E aí, vem um título da Libertadores, depois de a gente ter perdido o Brasileirão com a mão já na taça. Pra mim a real é que a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente, certo. Então... Pode ser pro ruim, como pode ser pro ótimo, pro maravilhoso. Então, e assim, é o que vocês falaram, a gente já passou por muita coisa. Literalmente, quando a gente caiu lá em 2020, eu entrei em depressão, porque eu falei, o Botafogo vai fechar. Não é que a gente caiu, o Botafogo vai fechar as portas. Acabou o Botafogo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou torcer pra América? Vou fazer o que da minha vida? Assim? Porque eu amo futebol, mas eu não consigo torcer pra nenhum outro time que não seja o Botafogo. E eu fiquei meio teté das ideias também, né? Comecei a viajar, a pensar. Então, assim, cara, eu sobrevivi a isso. Calma, eu vou sobreviver a uma má gestão que esteja acontecendo, algum problema, talvez não seja uma má gestão, mas um problema que esteja acontecendo que causou isso. Incerteza em definição. Exato, eu vou sobreviver a isso, só que eu acho que uma coisa que o Botafogo tem muito, que o movimento traz muito também, é essa união da torcida. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que se unir, e unir com o time, porque, sinceramente, eu acho que o time quer fazer. Sim, talvez não esteja conseguindo fazer, mas a gente dá força pra eles, é muito importante, assim. E é uma coisa que a gente tenta resgatar muito, né? É trazer a nossa história. Então, a gente sempre faz festa trazendo nossos ídolos antigos, né? Nilton Santos, Garrincha, Didi, enfim. Então, eu acho que é muito pensar nisso. Cara, tem como mudar, né? Tipo, a única fase boa dessa época aí é que o ingresso era barato, né? Pagava R$10 no ingresso, tava lá. Mas agora a gente tá com promoção de ingresso também, vamos aproveitar. Mas é isso, gente. Ano que vem, a única certeza que a gente tem é que ano que vem a gente tem que estar na Libertadores, na Copa do Brasil. Então a gente tem que estar lá apoiando. Rumo G6, G4 no mínimo aí pra gente conseguir. Sim.